Olá, tudo bem? Eu sou Cacá Mendes e este é o canal Zé Cacá, o Curioso. O nosso tema de hoje é: fomos planejados? Quando e como? A origem da vida é, sem dúvida, um dos principais assuntos que mais intriga a humanidade. Como surgiu tudo? Qual é a origem dos planetas? Como foi criado o homem? E a gente tem uma discussão antiga, que o nosso convidado já me adiantou até, que já não tem esse ringue de um lado, tanta gente do outro, que antigamente nós tínhamos os cientistas, né, que acreditam em algumas teorias, e a gente tinha os criacionistas, que são pessoas que acreditam que o mundo foi criado por Deus a partir do nada. Tá? Então, qual foi a nossa ideia? Se a gente descobrir um cientista que acredita que exista a mão de um ser inteligente, mais conhecido como Deus, na criação do homem. Então, esse foi o nosso desafio lançado e a gente vai trazer esse cientista que estará aqui na tela logo, logo. Antes, eu vou pedir para você que você faça a sua inscrição aqui embaixo no nosso canal, tá bom? Clicou, já está inscrito. Na tela, nós já temos o Marcus Eberlin. O Marcus Eberlin é ex-professor da Unicamp, é cientista, químico, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências. Em 2005, ele recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico. E em 2016, o cientista Marcus Eberlin, ele foi agraciado com a medalha J.J. Thomson, que é um galardão, né, atribuído pelo Instituto de Física da Grã-Bretanha. O professor, ex-professor, continua sendo professor, doutor em ciência, conhece tudo. Ele está aqui na nossa tela. Marcus Eberlin, muito prazer em tê-lo aqui conosco. Oi, Cacá Mendes e todos que estão nos ouvindo. Privilégio imenso estar com vocês e principalmente compartilhar o que a boa ciência, né, Cacá? A boa ciência nos diz sobre as nossas origens. Será que aquela grande explosão, né, boom, formou o universo? Será que somos amebas evoluídas, né, que surgimos naquela sopa ácida, escaldante, venenosa, primordial? Será que os chimpanzés são os nossos parentes? Ou será que, pelo poder da palavra de um ser todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, fomos feitos prontos à sua imagem e semelhança? Essa é a questão, a maior questão de todos os tempos, e a ciência tem se proposto aí a respondê-la, é isso que a gente quer discutir com vocês. Que legal, Marcos. O Marcos Eberlin, deixa eu lhe começar, porque você é no Brasil, que nos últimos, não sei há quanto tempo, você pode até explicar para a gente, que surgiu o design inteligente, que exatamente, se eu estiver errado, você me corrige, que dentro da ciência mostra a participação de um ser inteligente na criação do homem. Explica para a gente, em princípio, qual é a filosofia, o que é o design inteligente? Cacá e todos que estão nos ouvindo, né? O design inteligente foi como a ciência nasceu. A gente fica pensando que é uma invenção moderna, mas não é. Quando a ciência foi criada, a imensa maioria dos cientistas olhava o universo, olhava a vida e falava: olha, foi feito por uma mente inteligente. Foi feito por design inteligente. A palavra design não tem uma tradução em português, mas o design é um arranjo proposital e intencional de partes. Então, quando Newton olhou para o universo, viu a Terra e os planetas e o sistema solar, ele falou: opa, design inteligente. Alguém com propósito, com intenção, com inteligência, foi lá e colocou esse sistema solar, esse universo para funcionar. Quando os que analisavam a vida, né, antes de Darwin, olhavam para a vida, falavam: opa, design inteligente, olha, colocou o olho, a boca, né, o cérebro, os pés e as mãos, arranjou com propósito, com intenção, com inteligência. Então, isso é o design inteligente. Mas em Darwin, o design inteligente é esquecido pela ciência e a gente fica achando que esse arranjo não foi mais proposital, intencional, nem sequer inteligente. Teria sido acéfalo, despropositado, não intencional. E depois de Darwin, o design inteligente é substituído pelo caos, pelo acaso, pela produto de forças naturais acéfalas despropositadas.
Mas, felizmente, né, recentemente, a gente está voltando à boa e velha ciência, a ciência dos pais da ciência. A gente percebeu que a gente se desviou, né, pelo caminho aí, né? Eu brinco, né? Como adolescente às vezes se desvia também, né? Sim. Mas estamos um pouco mais maduros agora e estamos percebendo que essa aventura foi desastrada, foi danosa, né? Foi nefasta, inclusive, as consequências para a sociedade dessa ciência equivocada. E a gente está voltando a considerar o universo e a vida como um produto intencional, proposital de uma mente inteligente, que fomos feitos por design, por arranjo proposital e intencional das partes. Entendi. Só para deixar uma questão para as pessoas que estão nos assistindo, ou que estão assistindo o nosso vídeo, o Marcus Eberlin, ele é como já disse, um cientista premiadíssimo, ele é conhecidíssimo, ele participou de vários livros, ele tem 2 em especial, que tratam desse assunto, né? Que é o que leva até o título do nosso tema de hoje, que é o Fomos Planejados e o Antevidência. Então, o Marcos já vai nos passar todos os dados. Quem quiser conhecer mais profundamente, porque em meia hora a gente não consegue, evidentemente, falar. Quem quiser conhecer mais, vai ter um link aqui na descrição do vídeo para você procurar e conhecer. Eu já assisti várias palestras do Marcus Eberlin. Gente, é espetacular. Ele mostra para você que foi Deus, que a mão de Deus está em tudo aí, mas a gente respeita a opinião dos outros. Agora, aonde a gente vê, cientificamente falando, Marcos, a participação desse ser inteligente na criação do homem, na criação da vida? Cacá Mendes e todos os ouvintes, não é? Eu ficaria horas e horas e horas mostrando aonde a gente vê isso, não é? Eu falando sobre as assinaturas desse designer no universo e na vida. Ele assinou a obra em tudo quanto é canto, não foi só no cantinho ali, né, como os pintores fazem, né? Ele assinou em diversos pontos. Então, no universo, o universo está repleto de evidências de uma ação inteligente. Então, a gente vê o sistema solar, por exemplo, nós temos a Terra, o Sol, a gente vai olhar a distância da Terra ao Sol é perfeita. A Lua inclina o planeta Terra, criando as estações, primavera, verão, outono e inverno. Movimenta a água, criando as marés. A estrela, o Sol, é a estrela perfeita, emite a radiação perfeita, ultravioleta, infravermelho, visível. Ela tem uma estabilidade de 5 bilhões de anos, ela não vai explodir. Tem estrelas por aí que explodem. Aí a gente vê os outros planetas, todos eles sincronizadamente protegem a Terra. Nós somos guardiões interplanetários do planeta Terra. O sistema solar está na melhor galáxia, no melhor ponto dessa galáxia. A gente diz que a Terra está na suíte presidencial do universo. Para que o universo seja estável, são 26 constantes universais finamente calibradas, né? Um ajuste fino do universo. A gente vai na vida, tem todos os elementos químicos, uma tabela periódica com quase 100 elementos. A periodicidade da tabela periódica é absurda, né? Nós temos uma graduação de propriedades físico-químicas. A gente vai lá e acha um carbono, um átomo especial que sustenta a vida. Ele é mágico. Ele tem hibridizações diferentes, forma ligações carbono-carbono lineares, cíclicas, anéis tridimensionais. A gente vê a água, 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. O gelo flutua sobre a água. Isso não poderia acontecer, é um sólido que deveria afundar no líquido. E aí eu não consigo parar mais, se você não dizer chega, Marcos. É muita evidência. Você vai me corrigindo que você é o meu professor. Você fala nas suas palestras sobre a célula, isso, sobre o funcionamento da célula. Como é que é isso daqueles trabalhadores ali? Como é que é o começo de tudo do ser humano, da célula, né? A célula, Cacá, é uma coisa assim, extraordinária. Outra estrutura sobrenatural. Porque você olha aquilo e fala, não pode ter sido forças naturais. Gente, não, esquece, alguma coisa, é mágica. A célula é mágica. Você viajando pela célula é como se viajasse numa cidade de ultra tecnologia, extremamente sofisticada.
São nanomáquinas, nanomotores, são robôs nanomoleculares, como você tentou descrever rapidamente aí, né, Cacá? Andando assim, olha, tem perninhas, tem bracinhos. Eles andam pelas rodovias moleculares, carregando peças de equipamentos, de máquinas, nutrientes. Você tem filtros, não é, que filtram a passagem de água, água cristalina, 100% pura. Se você tem a ATP Sintase, que é uma usina de produção de energia estupidamente mais sofisticado que Itaipu, por exemplo. Nós temos turbinas nanomoleculares, retíficas nanomoleculares. O ribossomo, que é a máquina de tricotar, é uma máquina de tricotar proteína cibernética. Ela tem 2 mãozinhas, assim, ela fica tricotando as nossas proteínas. Uma velocidade de 15 ligações peptídicas por segundo. A eficiência dela é a coisa absurda. Ela tem 5,9 era a eficiência da Toyota, né? Todo mundo fala, olha, a Toyota tem uma eficiência de 5,9, 99,999%, né, de eficiência. A célula tem uma eficiência muito, muito superior. A melhor máquina, a melhor fábrica já construída pelo homem. Então, a célula é uma nave extremamente sofisticada, de altíssima tecnologia, que você encontra lá robôs, máquinas. Parece a cidade dos Jetsons. Já assistiu esse desenho? É do meu tempo. Todo mundo... É do meu tempo. Mas o Jetson, eu outro dia assisti um pedacinho do Jetson, falei, a célula é muito, muito, muito mais ultra high-tech do que a cidade dos Jetsons. Entendi. Não, são muitas evidências, né? Quer dizer, o que você está mostrando, e por isso que esse detalhamento é importante, é que realmente é assim, tem gente que não acredita em Deus, é um direito de cada um. Democraticamente, você acredita ou não acredita. Mas é o que você está mostrando, seria muita coincidência, né? O que a gente pensa? Eu, como um ser comum, um cidadão comum, como é que as coisas são feitas, né? Os órgãos, como é que pode ter vindo não ter vindo de uma mente inteligente a formação do ser humano, de órgãos, né? Uma coisa funciona ligada ao outro, quer dizer, é uma coisa maluca, né, Marcos? Isso é difícil não acreditar na mão, permita-me dizer, porque eu sou um cara que acredita em Deus, na mão de Deus nisso, né? É um conceito que nós temos no design inteligente, elaborado sobre esse título de complexidade irredutível. É um sistema extremamente complexo e de uma complexidade que não se pode reduzir, é irredutível. Então, é tudo interdependente. Por exemplo, o ser vivo precisa de proteínas, então ele precisa de ribossomos. Mas os ribossomos, para funcionarem, precisam de energia, então ele precisa da ATP sintase. Mas para a ATP sintase ser formada, ele precisa de codificação do DNA. Agora, mas para o DNA ser formado, ele precisa de ATP sintase, ele precisa de proteínas, ele precisa de ribossomos. Então, é um ciclo que se fecha em si mesmo, não é? Sim. É a história do ovo e da galinha. É uma galinha que já veio com o ovo dentro. E não dá para ter vindo o ovo antes, a galinha depois, viu, Cacá e todos que estão nos ouvindo. Ou tudo estava lá pronto desde o início, ou a vida nunca daria partida, porque precisa de energia, precisa de proteína, precisa se reproduzir, replicar, precisa de todo um sistema de replicação celular, duplicação celular. Você precisa de muitas formas de vida, precisa do macho e da fêmea. Aí a origem do sexo na evolução é um dos grandes mistérios, né, Cacá? Por que surge, de repente, no mesmo lugar, no mesmo tempo, né? Um macho e uma fêmea, né, que se encaixam, vamos dizer assim, né, perfeitamente. É uma sincronia aí entre as funções. Então, a vida foi feita prontíssima. Alguém semeou a vida pronta. A gente sabe hoje que no nível das famílias não dá para ir além. Então, um casal original de canino, um casal original de felino, um casal original de humanos, um casal original de chimpanzés, e eles foram se diversificando, né? Andando para o lado.
às vezes até para baixo, foram até perdendo características importantes, como o homem, por exemplo, hoje, né? Se o sistema imunológico estivesse 100% eficiente, a gente não estaria com medo do coronavírus, né? 100% do sistema de todo mundo, o sistema imunológico daria conta, mas parece que a gente andou um pouquinho abaixo do sistema imunológico, já não está aquela Brastemp que foi antes, né? Entendi. Marcos, agora eu vou te provocar. Marcos Eberling, cientista, Opa! que ele defende a mão de um ser inteligente na criação do homem. Agora, se a gente for no livro que os cristãos católicos, os evangélicos, que é a Bíblia, que é conhecido que é a palavra de Deus, né, em quem acredita em Deus, existem coisas ali que quem não acredita em Deus fala, mas peraí, pergunta para o Marcos, Cacá, como é que ele explica, por exemplo, o dilúvio? Consegue se explicar o dilúvio cientificamente, Marcos? Cacá, eu tenho uma palestra sobre Noé, a arca, os dinossauros, o dilúvio, fatos ou boatos. Então, se você quiser assistir, te convido para assistir aí. Tem algumas versões, pega a mais recente, porque já está bem atualizada, né? Já até aprimorei um pouco os meus argumentos, estou indo, né? A gente vai aprimorando com uma palestra após palestra. Mas o dilúvio é um dos fatos mais bem documentados na história desse planeta. É a ciência do passado, a gente não tem como tirar foto, né? Fazer uma selfie e mostrar o vídeo e tal. É a ciência do passado, é como ciências forenses, como arqueologia. Mas, considerando as ferramentas que a ciência tem hoje, ocorreu um dilúvio. É quase que um fato irrefutável. Então, assista a minha palestra, tem N evidências, né, de que esse planeta esteve debaixo d'água, uma grande catástrofe universal cobriu esse planeta, né, com água, os continentes se separaram, os animais foram soterrados e a vida foi preservada, provavelmente, né, por algumas poucas unidades aí que foram preservadas de uma maneira quase que sobrenatural, né? A arca, eu discuto sobre a arca, como a Bíblia descreve a arca. Outro dia falaram isso que me deixou, né? Quase que eu falei anátema, mas deveria ter falado, né? O Cacá. Que o sujeito disse que a Bíblia não tem verdades científicas. A Bíblia está abarrotada de verdades científicas. Aí você vai olhar lá e tem as dimensões da arca. Aí você fica pensando, né, Cacá, por que Deus se preocupou de dar dimensões para uma arca, com tanta coisa importante que ele deveria ter falado e não falou, né? Aí depois você vai descobrir porque as dimensões que a arca, conforme descritas na Bíblia, é incrível, porque o pessoal foi tentar construir, é o maior barco de madeira possível de ser construído naquelas dimensões. E ele flutua bem, ele tem conforto, tem estabilidade? Não, ele tem o melhor compromisso entre as três. Se você fizer um triângulo, ele está no meio. É o melhor compromisso de estabilidade, conforto e flutuabilidade. Por que conforto? Porque tinha bicho lá dentro, gente, senão eles vão ficar enjoados, né? Por que estabilidade? Né? Porque não podia balançar muito. E por que flutuabilidade? Porque não podia afundar. Então, engenharia perfeita, ciência de primeiríssima qualidade, descrita na Bíblia, descrita nos eventos do dilúvio. Entendi. Realmente. Agora, Marcos, você também, nas palestras que eu já vi, você mostra, e agora vamos para o outro lado, com todo respeito à opinião dos outros, mas do outro lado, também tem muitos furos em teoria de evolução, né? Existe muita coisa que a própria ciência afirma, mas que dentro da ciência não é provado, não é verdade? Não sei se dentro do Darwin, do Big Bang, existem várias, a própria ciência já começa a descobrir que tem coisa ali que não era possível que se fosse aquilo ali, por exemplo, a gente estaria numa outra situação, o mundo estaria numa outra situação, né? Cacá, o que a teoria da evolução fala? Ela faz inferências. Darwin não tinha dado absolutamente nenhum, ele não tinha como comprovar suas teses. Ele fez uma proposta extremamente bem elaborada. Darwin era uma pessoa sábia.
tinha realmente, né, a capacidade de pensar e propor. Só que é uma ideia que se mostrou completamente equivocada. Isso é normal em ciência, não é? Não é porque você conhece muito em ciência, faz uma proposta que aparentemente é fantástica, que isso se comprova verdadeiro, né? Muitos quebraram a cara, né? E Darwin também. Então, ele fez uma proposta de que seleção natural, mutações e milhões de anos teriam pego aquela ameba primordial e transformado em você e eu, né? As duas amebas evoluídas aqui estão aparecendo nesse vídeo, né, Cacá? E mais as amebas evoluídas que estão assistindo. Aí, será que isso é verdadeiro? Não é? A gente foi estudar. Seleção natural, vantagens são vantajosas. A gente descobriu que a seleção natural, que ele disse que não conseguia enxergar limitações para o seu poder, a gente viu que, na realidade, é um conceito extremamente trivial. Vantagens são vantajosas. Se você tiver uma vantagem, você terá uma vantagem. Isso que a seleção natural diz. Se você tiver asas e precisar voar para se alimentar, você vai ser favorecido, mas você tem que ter asas para poder voar. Da onde vieram as asas? Mutações ao longo de milhões e milhões de anos. Então, o grande mecanismo que Darwin propôs foi mutações, mas hoje a gente já estudou as mutações em laboratório, Cacá. E. coli, a malária, fizemos já experimentos de milhares e milhares de gerações e descobrimos que as mutações são defeitos e que defeitos causam defeitos. Nenhuma nova proteína, nenhum caminho metabólico, nenhuma nova órgão surgiu, muito menos asa, surgiria por mutações. A gente sabe que mutações causam defeitos e até aos milhões de anos, né, Cacá? Hoje há evidências que refutam esses milhões de anos. A gente descobriu tecido mole em dinossauro. A gente tira foto de galáxias que estariam há 13 bilhões de anos, elas estão prontas. Os elementos mais pesados estão lá, tem água, tem metais. Não faz sentido. Então, parece que o universo e a vida são jovens e parece que fomos feitos prontos e parece que a maior ideia que um homem já teve, a evolução, se mostrou pelo exercício da ciência equivocado. Normal, né? Muitos já fizeram propostas e que caíram. E esse é o exercício natural da ciência. Uma nova teoria surge, a teoria do design inteligente. Fomos feitos prontos por uma mente inteligente. Aliás, que nem nova é uma o reestabelecimento da teoria que dominava antes de Darwin. Entendi. Agora, você falou de fósseis, Marcos. Existe alguma evidência? Porque a gente pensa em fóssil, né? Petróleo, esse tipo de coisa. Os fósseis é uma parte que a gente consegue estudar muitas coisas estudando os fósseis. Existe alguma evidência de fóssil que a gente pode ver a criação de Deus, a criação divina ali, através dos fósseis? Cacá, olha, eu tenho um capítulo todo no meu livro sobre os fósseis, né? Eu digo que o fóssil é o museu da vida. Se a gente está estudando a ciência do passado, parece que a gente não tem muito como chegar lá, mas se a gente considera que os fósseis foram espécies que viveram nesse planeta, que foram sendo fossilizados ao longo desse processo, na realidade, o registro fóssil é um documentário sobre a história da vida nesse planeta. Ele passa um filme ali, né? E a gente foi olhar no registro fóssil, o que a gente viu? Viu as formas transicionais que Darwin disse que deveriam existir aos milhares lá? Não. A vida parece pronta no registro fóssil, né? Tem alguns micro-organismos ali, né? Que como todo solo tem, de repente, bum! As principais, os filos aparecem prontos na explosão cambriana. A gente vê mudanças direcionais fixas? Não, uma forma de vida, pum, pula para outra. Parece que a vida era muito mais rica, ela está ficando mais pobre. Os trilobitas já se foram, os dinossauros já se foram, os mamutes já se foram. Os que estão ficando estão se diversificando. Então, tudo que a evolução, tudo que o registro fóssil não mostra é uma graduação sucessiva que precisaria mostrar para a evolução. E o registro fóssil mostra, pelo contrário, que a vida foi prontinha, que foi posta pronta nesse planeta. Parece que um ser, né? Que você teima de chamar de Deus, não sei porquê, né, Cacá? Mas esse ser... Não sou eu, o Cacá que está falando, gente. Esse ser, né, de extrema sabedoria, poder e divindade,
que é Deus mesmo, né, Cacá? É. Ele parece que foi lá e colocou tudo pronto, né? As famílias prontas. Parece que hoje a gente descobriu, né? Porque a Gênesis fala assim, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Aí a gente fala, pô, Deus, tanta coisa para falar na Bíblia, fica repetindo esse negócio de segundo a sua espécie. Você já viu isso, né? Por que ele repete tanto? Parece que ele falou assim, ó, vou deixar claro, gente, o limite à família. O espécie da Bíblia é o que se classifica hoje como família na biologia. Então, se a gente quiser traduzir hoje, à luz da biologia moderna, o relato bíblico, a melhor tradução é segundo a sua família, segundo a sua família, segundo a sua família. E foi assim que parece que aconteceu, porque o Museu da Vida assim retrata. Entendi. Não, você falou de falar de Deus, as pessoas. Eu não costumo dar minhas opiniões aqui, porque a gente, é o que eu até conversei com você antes de gravarmos, a gente quer ouvir a opinião dos especialistas. E em química, design inteligente, você é um especialista. Mas é o que a gente está conversando aqui. As coisas são muito, para mim, né, que acredito em Deus, a gente também respeita quem não acredita. Isso é de cada um. Mas, e a gente, inclusive, a gente conversou, mais de 80% da população do Brasil, por exemplo, que é um país que tem, entre evangélicos e católicos, acreditam em Cristo. Se eles acreditam em Cristo, eles têm que acreditar realmente que a mão de Deus está em tudo. Então, é muita... Porque não é possível, né, Marcos? A gente não quer entrar em religião de hipótese nenhuma, mas você vendo a vida, é difícil você não colocar... É muito difícil não ter alguém, uma prancheta, ter desenhado tudo. Porque não... para mim, sempre foi difícil. Primeiro, macaco. Como é que a gente pode descender do macaco? Você entendeu? Eu não sei. Você acha que... Você algum dia se acreditou que a gente podia descender do macaco, Marcos? Olha, Cacá, primeiro é sobre essa unanimidade quase que geral e restrita, né, de Deus. Deus ganha de goleada. Outro dia eu tive um debate com um evolucionista que escreveu assim um livro que se chama A Goleada de Darwin. Aí eu disse para ele, mas espera aí, quando você vai fazer uma pesquisa por aí, quem ganha de goleada é Deus, né? É uma coisa assim de 7-1 no mínimo. E por que é isso? Porque está muito na cara, né? A nossa intuição é um bom guia, a gente vê isso todos os dias. Desde que você levanta até que você se deita, né? As evidências estão por aí. Toda pessoa, a gente fala assim, eu não sou um cientista, todos nós somos cientistas, Cacá. Tem cientistas profissionais que ganham para ser cientistas e tem cientistas que não ganham para ser cientistas, mas somos todos cientistas. A gente está sempre avaliando as coisas ao nosso redor, estamos fazendo experimentos, estamos fazendo anotações, estamos fazendo conclusões. Crianças são pequenas cientistas, elas colocam o dedo na tomada, aprende que existe elétron, apesar de nunca ter visto elétron, né? Se alguém pega o chocolate e morde o chocolate da criança, aí ela chega para a mãe e fala, mãe, meu irmão mordeu o chocolate. Ela fala, como é que você tem? Como é que você sabe, filha? Eu tenho as evidências aqui, mãe. Olha as provas, olha aqui a arcada dentária do meu irmão. Pequenos cientistas. Então, todos nós, como cientistas, não profissionais, mas amadores, não é? Freelancers, muitos são até melhores cientistas, concluímos que Deus ganha de goleada. Agora, será que a gente é parente de chimpanzé? Essa eu nunca comprei, viu, o Cacá? Muita... outro dia eu parei do lado de um chimpanzé, tinha um vidro assim, ele não me via, né, num zoológico, eu o via. Falei, cara, nada a ver, você não tem nada parecido. Olha, sua pele, você é coberto por pelos, você sua pelos pelos, eu suo pela pele desnuda. A gente tem glândulas sudoríparas diferentes, aquele branquinho no olho. Nós somos só 1% diferentes geneticamente. Os dados mais recentes mostram estimativas de 4 a 44%. Isso dá um Big Bang genético. Nós somos muito diferentes em proteínas, no cromossomo Y. A fala e o raciocínio dos seres humanos em ordens e ordens e ordens de grandeza excede os chimpanzés. Evolucionistas querem comparar chimpanzés com crianças, mas tem criança, né, que dá um show, né, em chimpanzé, não dá? Toca piano, são grandes cantores de óperas, né? Então, nunca comprei essa ideia de que fôssemos parentes de chimpanzés, e hoje a ciência mais recente refuta essa ideia. O humano sempre foi humano, o chimpanzé sempre foi chimpanzé.
e aquele parentesco que um dia foi proposto caiu. Eu falo sobre isso no meu livro, tem várias evidências científicas, né, que mostram que a gente, em 6 milhões de anos, que é o tempo que dizem que a gente se separou, é um piscar de olhos evolutivos, não dava para criar esse Big Bang de diferença entre humanos e chimpanzés. Sensacional. Gente, olha, o Marcus Eberlin, esse químico premiadíssimo, né? E, como eu já falei, aqui nós vamos encerrar nosso bate-papo. Aqui, evidentemente, não é uma gotinha no oceano de informação que o Marcus Eberlin ele traz nos livros dele. Então, sobre esse assunto, o Marcos tem 2 livros, o Fomos Planejado e o Antevidência. Você vai ter todas as informações aqui na descrição do vídeo. Se você tem interesse em descobrir coisas que você nem imaginava, leia ou os 2 livros, ou pelo menos um desses livros. Vocês vão ficar malucos, tá bom? Marcos Eberlin, eu lhe agradeço demais. Espero que a gente possa voltar a conversar. Foi mais uma vez, mais uma aula que eu recebi vendo você falar, viu? Privilégio imenso estar com você, Cacá, com todos os seus ouvintes, novamente discutindo a questão maior e mostrando as evidências, né, de que fomos feitos prontos por um ser de extrema sabedoria, poder e divindade. E esse ser, a gente conhece o nome, né? Você conhece, eu também. Ele se chama Deus, não é? O Eu Sou criou todas as coisas e deixou as assinaturas claras no universo, na vida, para que, como Paulo disse, não é? Os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas. Paulo já disse isso, né? Talvez o homem mais sábio que pisou nesse planeta, né? Índice H do Paulo, eu digo que é um absurdo, né? Uma medida de importância de cientistas, né? Pelas citações, né? Então Paulo é citado todos os dias, né? Em todos os lugares. E ele já disse isso, as assinaturas estão por aí, somos indesculpáveis de que foi ele que fez.